E o que é isso que você vai gravar? Então, eu vou gravar um canal de vídeo para a Terceira Terra do Espada e Planeta. Porque o que acontece? No Espada e Planeta a gente faz o clube do livro do livro que a gente não leu ainda. Então assim, lá é sempre um livro que a gente não leu. Mas tem um monte de outros livros que a gente quer discutir com os ouvintes e que a gente não consegue porque a gente já leu. Então a gente vai gravar um vídeo, normalmente de 4, 5 minutos, explicando os livros que a gente já leu, e aí a gente fica livre para no canal do podcast poder gravar os livros que a gente não leu ainda. Basicamente vai ser isso o canal. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar de Mistborn, da editora Leia no Brasil. Originalmente foi lançado pela editora Thor em 2006. Foi lançado pela editora Leia em 2010. O livro chama Mistborn, O Império Final. O livro originalmente ele foi publicado pela editora Thor, como eu falei, que é quem publica todos os livros do Brandon Sanderson, que é o escritor deste livro. Ele escreve muita fantasia épica, ele escreveu Wheel of Times, né? Ele terminou o Wheel of Times, escreveu outros livros. Essa é uma trilogia, o primeiro livro é o Império Final, né? Mistborn, o Império Final, Well of Ascension, e o terceiro livro, que é o Hero of Ages. É um livro que você consegue ler sozinho. É uma trilogia, ele faz parte de uma trilogia, mas ele tem começo, meio e fim nele mesmo. A história se passa no mundo de Scandriel. Ela vai contar a história de uma gangue de ladrões. O mundo é basicamente dividido em 3 castas. Você tem a casta dos inquisidores, as castas dos Ska, que são o povo oprimido, e a casta dos nobres. Além disso, você tem o Senhor Soberano, que é o grande mestre do mundo, a grande força política e mítica que comanda o mundo. E nós vamos conhecer no livro o Kelsier, que é um Ska, que vai montar uma gangue de ladrões para tentar derrubar o Senhor Soberano. Nesse percalço ele vai conhecer a Vin, que é outro personagem principal do livro, que na verdade vai ser um tipo de aprendiz para ele. O Kelsier é um Mistborn, é um nascido das brumas, ou como ficou a tradução, um brumoso. Ele é capaz de queimar metal, né, que é para conseguir efeitos mágicos. Nesse mundo, os nascidos das brumas, eles ingerem metal e eles conseguem queimar esse metal e transformar ele num efeito mágico. Assim como os brumantes. Mas os brumantes têm uma limitação, eles só conseguem queimar um tipo de metal. São vários tipos de metais que os nascidos das brumas conseguem queimar, e os brumantes conseguem queimar um tipo de metal só, que cria um tipo de efeito mágico apenas. A gente vai ver durante o livro o Kelsier sendo meio que o tutor da Vin, enquanto eles tentam derrubar o Senhor Soberano. Como é que é a tradução? Porque nem sempre fica muito boa a tradução. Então, a tradução da Leia ficou muito boa, né? A tradução ficou muito bem feita. Nem sempre a tradução, a gente sabe, fica bem feita. A capa do livro, inclusive a arte, na minha opinião, é mais bonita que a arte do original, né? E, inclusive, o segundo livro já está em pré-venda, que é o Poço da Ascensão, que na verdade vai ser lançado não mais pela Leia, mas pela Fantasy, que é um novo selo da Casa das Palavras para livros de fantasia, né? Então você tem no livro, no original, 541 páginas, né? Na versão em português você tem 604 páginas. Então a tradução ficou bem legal. Basicamente é isso sobre esse livro que eu vou falar, para não dar muitos spoilers. Recomendo para vocês lerem Mistborn, O Império Final, e a gente se vê por aí na Terceira Terra.